Mestre Roraima Tobim, boa tarde. Mais uma vez vou fazer um estudo do livro A Outra Face 2, do professor João Alves Corrêa, com o título Balaão e o Cristianismo. Peço encarecidamente aos meus amigos e irmãos internautas que quando assistirem esse vídeo, deem um like, comentem, se inscrevam, vai me ajudar muito. Né? Balaão e o cristianismo. Dos 27 livros do Novo Testamento, poucos se percebem tão abertamente cristãos quanto o último deles, o Apocalipse de João. Os famosos 4 cavaleiros, a besta, o número 666 nas mãos na testa, a batalha do Armagedon, o lago de fogo em que os condenados serão atormentados por toda a eternidade. Essas imagens, graças a nomes como Dante, Michelangelo, Jonathan Edwards, são vistos como as características distintivas de uma escatologia especificamente cristã. Na verdade, no entanto, o Apocalipse é talvez o mais judaico das escrituras cristãs, composto talvez por um judeu meticuloso, observador, que zombaria do cristianismo hoje. Entre as pistas reveladoras que apontam para a perspectiva judaica deste autor, está a sua abordagem do Balaão bíblico. Balaão em 3 níveis. Balaão é abordado de 3 formas distintas em Números. Em Números capítulos 22 e 24, ele é um profeta leal e inabalável do Senhor, um santo, segundo Jacob Milgrom. Já em Números 22, versículos 22 a 35, ele é um vidente infeliz, cujos dons e insights proféticos provam ser menos impressionantes do que os de seu jumento. Em Números 31, versículo 8 e 31, 16, ele é o conselheiro que encorajou as mulheres midianitas a corromper os israelitas em Peor. Números 25, versículo 1 ao 18. Embora a narrativa que mostra que Balaão, como um sedutor e corruptor de Israel, seja extremamente concisa, quando comparada com a narrativa mais longa e as tradições poéticas que a procedem, o único versículo, Números 31, 16, que mostra Balaão como a força por trás da sedução das mulheres midianitas sobre os homens israelitas, causou uma certa impressão nos antigos leitores judeus. Números 31, 15. E Moshe disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Eterno no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Eterno. Balaão entre os antigos intérpretes judeus. Embora as estimativas positivas das capacidades proféticas de Balaão apareçam entre os antigos, sua avaliação geral de Balaão é negativa. Eles enfatizam, em particular, o papel de Balaão como sedutor dos israelitas, muitas vezes ampliando o breve aviso em Números 31, 16, que as mulheres midianitas foram a causa da infidelidade dos israelitas a Hashem por ordem de Balaão. Bedavar Bilam. Mas, notavelmente, Filo de Alexandria, cerca de 20 da Era Comum, antes da Era Comum, 50 da Era Comum, transforma o conselho de Balaão em um elaborado esquema de sedução sexual. Frustrado por sua incapacidade de desafiar a vontade de Hashem, amaldiçoando os israelitas, Balaão, como retratado por Filo, ensina o rei Balaque como ele poderia subverter os israelitas de outra maneira, apelando para as inclinações instintivas dos guerreiros de Israel. Releituras antigas do relato bíblico. 2 obras do século I da Era Comum, Antiguidades Bíblicas, de Pseudo-Filo e as Antiguidades dos Judeus, de Joséfo, também expandem em Números 31, 16, embora com muito menos imaginação. De acordo com Pseudo-Filo, Balaão disse a Balaque: Venha e deixe-me aconselhar o que você deve fazer para Israel. Escolha as mulheres mais bonitas que estão entre vocês e que estão em Midian, e coloque-as nuas diante deles, adornadas com ouro e joias. E quando os israelitas as virem e se
e se deitarem com elas, pecarão contra o seu Eterno e cairão em suas mãos. João, o judeu. Entre os antigos intérpretes judeus que viam Balaão como sedutor gentil paradigmático, há uma figura raramente identificada como judeu, a saber, João de Patmos, o homem que escreveu o Apocalipse na virada do segundo século I, cerca de 96 da Era Comum, ou seja, Era Cristã. Este João deve ser distinguido de dois outros Joãos prominentes no cristianismo primitivo. João Batista, o pregador asceta que batizou Jesus no Jordão, e João, filho de Zebedeu, um dos 12 discípulos de Jesus. Os cristãos tradicionalmente identificaram João, o discípulo, como autor do quarto evangelho e das 3 epístolas do Novo Testamento, atribuídas a um João. Na verdade, porém, o quarto evangelho é anônimo e foi atribuído, talvez falsamente, a João no segundo século, enquanto as epístolas são pseudônimas e provêm ainda de uma mão diferente. João, do hebraico Yohanan, era de qualquer forma um nome comum para os judeus na antiguidade. Basta perguntar ao fundador do judaísmo rabínico, Yohanan ben Zakkai, João, filho de Zaqueu. Quanto a Yohanan de Patmos, Elaine Pagels, de Princeton, David Frankfurter, da Universidade de Boston, e outros prominentes estudiosos do Novo Testamento, argumentaram que este João era quase certamente um judeu devoto do primeiro século que via seus próprios adversários como sedutores do povo judeu. Crenças apocalípticas judaicas no primeiro século da Era Comum. Acredita-se que João tenha sido um judeu do primeiro século que entendia que Deus havia acabado de enviar ao mundo o Messias, Jesus de Nazaré, que foi morto, mas que também havia ressuscitado e que voltaria em breve para dar um fim à história e transformar o mundo em uma nova realidade. No entanto, em termos de sua crença de que o mundo estava à beira de uma transformação dramática, João não era o único entre os judeus. Desde a revolta dos Asmoneus, mais de 2 séculos antes, figuras como o pseudo-Daniel, o pseudo-Salomão e os escritores do Mar Morto previram uma culminação eminente para a história tal como a conhecemos. De fato, um contemporâneo de João foi provavelmente o autor judeu de um Apocalipse conhecido como Quarto Esdras. Escrevendo no início de 70 da Era Comum, o autor de Quarto Esdras previu que Deus logo exigiria uma vingança violenta sobre os romanos antes de iniciar um julgamento final da humanidade. João também escreveu nas décadas que se seguiram a Guerra Romano-Judaica. Ele pode até ter sido um refugiado do conflito, fugindo para confins mais seguros em uma das grandes cidades do oeste da Ásia Menor, a atual Turquia, onde se encontrou com outros crentes da ressurreição de Jesus e se tornou um mestre proeminente entre eles. Ele os ensinou a permanecerem fiéis diante de sua redenção iminente, fiéis a Deus, a Torá e ao Messias de Deus, que segundo pensava era Jesus. Por razões que não são claras, João acabou se isolando em Patmos, uma ilha do Egeu Oriental, atual Grécia, e de lá ele escreveu o Apocalipse, que se tornaria o livro final da Bíblia cristã. Apocalipse de João. A maior parte do Apocalipse de João, como Daniel 7, 12 ou 4 Esdras, oferece um relato detalhado dos eventos dramáticos que ocorrerão antes da conclusão da história. As bestas, as batalhas, as pragas, o julgamento e assim por diante. Antes de embarcar nessa narrativa, no entanto, João emite uma série de 7 cartas curtas às 7 comunidades da Ásia Menor, a quem seu relato será entregue. 7 cidades nas quais João provavelmente pregou. Essas cartas são inestimáveis para determinar que tipo de judeu João era. Estas cartas são ostensivamente boletins, detalhando a fidelidade de cada comunidade. João geralmente reprova as comunidades que se mostraram menos fiéis por terem
tolerado a pregação errônea de professores rivais. Os epítetos que ele atribui a esses rivais são reveladores. Carta a Pérgamo. Vocês são seguidores de Balaão. Para seus seguidores em Pérgamo, por exemplo, João escreve: Tenho algumas coisas contra você. Você tem alguns aí que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a colocar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem os alimentos sacrificados aos ídolos e se prostituíssem. 2,14. Não está claro se João chama um professor rival de Balaão, ou simplesmente ridiculariza o ensino dos rivais como semelhante ao de Balaão. Mas, em ambos os casos, o comportamento lamentável resultante é óbvio. Certos judeus crentes em Jesus, que vivem em Pérgamo, estão comendo carne sacrificada a ídolos. O consumo de carne para os judeus da diáspora helenística representava um desafio, já que a maior parte da carne disponível para compra eram sobras dos santuários locais. Judeus piedosos, João sugere. Não se dignariam a consumir tais carnes. Determinar o que significa praticar fornicação apresenta um desafio mais difícil. A porneia grega, a qual a palavra pornografia está relacionada, poderia ser simplesmente uma metáfora para a idolatria. Vide a frequente metáfora da Bíblia hebraica de prostituir-se após outros deuses, por exemplo, em Oséias 1:3. Alternativamente, João pode estar sugerindo que os crentes judeus em Pérgamo estão se casando com não-judeus. Carta a Tiatira. Vocês são seguidores de Jezabel. Problemas semelhantes parecem ter surgido em Tiatira, embora João lance um epíteto diferente ao castigar seu rival daquela igreja. Ele escreve à comunidade dizendo: Eu tenho isso contra você. Você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, e está ensinando e enganando meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios dos ídolos. Dê-lhe tempo para se arrepender, mas ela se recusa a se arrepender de sua fornicação. Cuidado, estou jogando-a em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela estou colocando em grande aflição, a menos que se arrependam de suas ações. Não é difícil ver o que os nomes Balaão e Jezabel têm em comum. Eles são os dois personagens não-judeus na Bíblia mais notórios por levar os judeus à idolatria. Balaão no deserto, Jezabel, 1 Reis 16, 31 a 33, 18, versículo 4, 19, versículo 1 e 2, e 21, verso 25. Através da influência que ela exercia como esposa do rei Acabe. Sua decisão de usar essas figuras para desmascarar seus rivais torna patente a compreensão que João tinha de si mesmo e de seus seguidores como judeus piedosos ameaçados por elementos estrangeiros no movimento de Jesus que toleravam ou até mesmo encorajavam comportamentos não permitidos pela lei judaica. Quem eram os Balaão e Jezabel de João? Mas quem representaria naquela comunidade esses elementos estrangeiros ameaçadores? Certamente tratava-se de gentios no movimento de Jesus que foram influenciados pelos ensinamentos do apóstolo Paulo. Meio século antes, na década de 50, Paulo havia pregado sobre Jesus ressuscitado nas cidades do Egeu, mas sua compreensão da implicação da ressurreição na lei judaica diferia marcadamente daquela de João. Enquanto João acreditava que a ressurreição de Jesus e seu retorno iminente significava que os judeus e os prosélitos gentios deveriam se apegar com cada vez mais zelo à observância judaica, Paulo argumentou que muitos aspectos da lei judaica se tornaram obsoletos. Paulo ponderou especificamente sobre a questão da carne sacrificada aos ídolos em uma carta aos Coríntios, concluindo que o consumo de tais carnes seria algo permitido. Gentios em cidades como Corinto.
e Éfeso ficaram especialmente satisfeitos com as proclamações de Paulo, pois significava que eles poderiam iniciar um relacionamento com o Deus judeu, e sobreviver ao julgamento iminente de seu Messias, Jesus, sem se sujeitar ao fardo da lei judaica. Para um judeu como João, no final do primeiro século, a pregação contínua do Evangelho de Paulo era uma abominação. Era simplesmente desprezível encorajar os judeus a se tornarem negligentes na observância da Torá. Pior ainda foi dizer aos gentios que eles poderiam se unir ao povo de Deus, a Israel, através do batismo, que indicava fé em um Messias, sem necessidade de circuncisão e observância dos mandamentos. Assim, os mestres de tal sacrilégio mereciam os epítetos que ele lança contra eles e seus semelhantes. Balaão e Jezabel, como vimos, mas também os chamados judeus, ou falsos judeus, que, segundo ele, constituíam-se numa sinagoga de Satanás. Revelação judaica em uma Bíblia cristã. Com o tempo, é claro, pessoas como Balaão, Jezabel e Paulo levaram a melhor. O movimento que anunciava Jesus como o Messias ressuscitado tornou-se cada vez mais não-judeu na Constituição e cada vez menos observador dos mandamentos da Torá. Tornou-se cristianismo. E o cristianismo finalmente incorporou o Apocalipse de João em seu canone, embora se suspeite que sem conhecimento de seu contexto original. Como a principal descrição cristã canônica do fim dos tempos, suas ricas imagens estão entre as mais reconhecíveis em todo o cristianismo. A crítica histórica permitiu aos leitores modernos ver, no entanto, que algo inconfundivelmente judaico espreita sob a superfície. Uma polêmica judaica aguda, implantando uma visão tipicamente judaica do Balaão bíblico. Em que o autor visa o tipo de cristianismo no qual o cristianismo primitivo acabou se tornando. Referências. 1. O último livro da Bíblia cristã é chamado alternativamente de Apocalipse de João e a Revelação de João, porque Apocalipse em grego significa revelação. 2. Jacob Milgrom, de GPS Torah Commentary, Numbers, Filadélfia, JPS 1990, 469. 3. De acordo com Cifrei, Deuteronômio 357, Balaão possuía uma capacidade de profecia superior em certos aspectos à de Moisés. O problema, em termos modernos, é que ele usou seu superpoder para o mal e não para o bem, tornando-o um proverbial supervilão. Este uso de bedever para se referir à ordem de um indivíduo é incomum na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, mas não sem paralelo. Veja, por exemplo, Esté 1:12, 3:15, 8:14. 5. Pseudo-filo, liber antiquitatum biblicarum, 18:13. Tradução M.R. James. 6. Elaine Pagels, Revelations, Visions, Prophecy and Politics in the Book of Revelation, New York, Penguin, 2012. David Frankfurter, Jews or Not, Reconstructing the Order in Heaven, 2:9. Em 3:9. Harvard Theological Review, 94, 4, 2001, 407. 7. Daniel 7, versículo 1 ao 12, 13. Foi composto sob pseudônimo cerca de 167 antes da Era Comum. 8. Os Salmos de Salomão foram compostos por autores judeus desconhecidos do primeiro e segundo séculos, A.E.C., antes da Era Comum. 9. Para uma discussão mais aprofundada sobre os judeus que previram o fim iminente da história, vídeo ensaio de Daniel R. Livingston,
Messianic Movements in the Jewish Annotated New Testament, editora M. Dill Levine e Mark Z. Brettler, Oxford University Press, 2011, página 530 e 535. 10. O pseudônimo Quarto Esdras constitui os capítulos 3, 14 da obra apócrifa, segundo Esdras. Foi composto por um autor judeu cerca de 90 antes da Era Comum. 11. Pérgamo, uma cidade na província romana da Ásia, hoje noroeste da Turquia. Era notável na antiguidade por seu templo de Asclépio. O monumental altar de Pérgamo, que possivelmente estava associado a um templo próximo de Atena, pode ser visto hoje no Museu de Pérgamo, em Berlim, Alemanha. 12. Apocalipse 2,14. 13. Tiatira, uma cidade do interior, cerca de 80 quilômetros a sudeste de Pérgamo. 14. Apocalipse 2, versículo 20 a 22. 15. 1 Coríntios 8, verso 10. 1 Coríntios 8, 10. 16. Corinto era uma cidade importante na província romana da Acaia, sul da Grécia atual. 17. Éfeso era uma importante cidade portuária na costa oeste da Ásia Menor, capital da província romana da Ásia. 18. Apocalipse 2, versículo 9. 3, versículo 9. Aqueles que se dizem que são judeus, mas não são. 19. Apocalipse 2, versículo 9. 3, versículo 9. Ainda outro nome que João chama aos seus adversários é Nicolaítas. Apocalipse 2, versículos 6 e 15. O que esse epíteto significa permanece indefinido. Pode ser que o professor ou fundador do grupo seja um homem chamado Nicolaus. Entretanto, uma alternativa interessante é que o nome oferece um equivalente grego para Balaão. A palavra grega Nicolaitas pode ser uma combinação de ele vence, Viká, e Aaov, povo. Um jogo de palavras com o nome hebraico Balaão. Balá mais Am ou Bala mais Am.